Olá, crianças, boa tarde. Vamos a mais uma aula de português e produção textual. Vamos lá, pessoal? Preparados? E hoje nós vamos falar sobre gírias. E aí, galera? Quem sabe aí, né? O que são gírias? Gírias são palavras ou expressões informais criadas por grupos de pessoas com características em comum, né? Então, os surfistas, skatistas, pescadores e etc. E com o tempo, as gírias, né, elas podem ser utilizadas por outras pessoas que não fazem parte do grupo que as criou, tá? Então, pessoal, o surgimento e o uso de gírias e expressões mostram como nossa língua é viva e está sempre mudando, né? Então, estudar essas variações é uma maneira de compreender melhor nossa cultura e a diversidade da língua portuguesa, tá? Então, e as gírias, elas variam, né? De lugares, de estados, né? Às vezes a gíria usada no Rio de Janeiro não é a mesma usada em São Paulo. Então, a tia colocou aqui alguns exemplos, né? De frases com gírias. Ó, pode parar de caô, tô muito bolada hoje. Lembra daquela parada? Já é, meu irmão, né? Então, são gírias, né? Essas palavras são chamadas de gírias. E as gírias, né? Com o tempo, né? As gírias passam a ser menos usadas, né? Ou sofrem aí mudanças conforme os grupos mudam ou envelhecem e conforme vão surgindo outros grupos, tá? Então, as gírias que falavam antigamente, né? Muitas delas hoje não se falam mais. São outras pessoas, né? Quem falava esse tipo de gíria que envelheceu, então mudou. As gírias mudaram, né? Nos dias de hoje. Então, aqui a tia tem alguns exemplos de gírias que falavam, né? Antigamente. Então, quando falava amigo da onça, você é amigo da onça, né? Significa que a pessoa era um traidor. Batata, isso é batata, né? Significa algo fácil. Morou? Entendeu? Olha aí. Quando eles falavam, isso é supimpa, né? Era algo legal. Vai lá, vamos mandar brasa, né? Que era para continuar, manda brasa. Ó, é uma brasa mora, significava é o maior barato. E comeu bola, né? Que errou sem querer. E esse menino, olha o broto vindo aí. Era um menino, significava menino ou menina naquela época, tá? Algumas pessoas, né, mais antigas ainda usam algumas gírias dessas aqui. E existem outras também, né, que não estão aí. Quem lembrar aí, a mamãe e o papai que está em casa aí assistindo também, e lembrar uma gíria aí que usava antigamente, manda lá pra gente no WhatsApp pra gente conhecer, tá bom? Não, aqui a tia colocou algumas gírias aí que nós usamos aqui no Rio de Janeiro, né? Ó, partiu, essa parada, na moral, já é, maneiro, caraca, sinistro, né? Algumas gírias aí que as pessoas ainda falam, né? E como a tia falou lá no começo, essas variações, né, da língua portuguesa é uma forma de compreender melhor a cultura, né, a nossa cultura e a diversidade aí da nossa língua, tá? Agora nós vamos falar sobre a linguagem formal e informal, que tem tudo a ver com o que acabamos de ver, tá? Então, a linguagem formal, ela também é conhecida como a língua culta, tá? E a linguagem informal, em alguns lugares, são conhecidos como linguagem coloquial, mas tem o mesmo significado, tá? Então, formal, culta e informal, coloquial. É o mesmo significado. Então, pessoal, geralmente, né, escolhemos aí a roupa que vamos usar pensando no local onde iremos. Né? Que tipo de roupa você escolhe para ir à praia ou à piscina? Né? E como se veste quando vai a um casamento? Então, são roupas diferentes, né? Adequadas a cada situação, não é mesmo? Então, da mesma maneira, nós podemos escolher o tipo de linguagem de acordo com a situação de comunicação, ou seja, com quem vamos falar e com que objetivo. Tá? Então, para conversar com um amigo, né, por exemplo,
nós costumamos usar uma linguagem mais espontânea, né? Que é usada para falar aí com alguém, que é usada do que aquela que usamos para falar com alguém que a gente não conhece, né? Ou com quem não temos muita intimidade. Então, a maneira que nós falamos com nossos amigos, com as pessoas que estão mais próximas de nós, é diferente da maneira que falamos com pessoas que a gente não tem intimidade ou que não conhecemos, tá? Então, agora nós vamos estudar a diferença entre uma linguagem mais séria, né, que é a linguagem formal, né, ou aquela linguagem mais descontraída, que é a linguagem informal, tá? Ou coloquial, né, como a tia falou. Então, aqui a tia colocou duas imagens que representam aí, né, a linguagem formal, que é aquela, né, aquela linguagem que é a norma que usa, né, utiliza a norma culta da língua, né, e as regras gramaticais. Então, a linguagem formal, ela não admite gírias e nem palavras escritas aí ou faladas pela metade, tá? E a linguagem informal é aquela linguagem que admite gírias, admite palavras escritas aí pela metade, né? E também é a linguagem que nós utilizamos ali no nosso dia a dia, né? Com os nossos amigos e familiares, tá bom? Então, no livro de vocês, lá na página 26, a gente tem um exemplo bem legal. Então, ó, tá assim. Carlos ficou doente e não pôde ir à escola. Seu pai precisa enviar um bilhete ao colégio para informar sobre sua ausência. Então, vamos ler esses dois bilhetes aqui, tá? No primeiro bilhete, ele, né? Então, a tia falou, ele precisa informar aí a escola, né, que Carlos está doente. Por isso que ele não está indo. Então, vamos ver. Bom dia. O aluno Carlos Machado de Souza, do 5º ano A, não vai à escola nos próximos dias porque está com conjuntivite. Ainda hoje levarei o atestado médico para justificar as faltas. Atenciosamente, Alberto Machado de Souza. Então, essa linguagem aqui desse bilhete é uma linguagem mais séria, né? Ou é uma linguagem mais descontraída? Né? É uma linguagem mais séria. Então, eu digo que é uma linguagem, né, que formal, né? Vamos ler o outro bilhete. Né? Vai ter o mesmo sentido, né, de avisar a mesma coisa, mas olha como muda na linguagem informal. E aí, beleza? O Carlinhos está zicado. Pegou uma conjuntivite e está meio mal, sem chance dele ficar perto dos colegas. Tem como avisar a galera aí? Quando puder, eu levo o atestado. Abração, Beto. Olha a diferença, né, da linguagem desses dois bilhetes, da linguagem formal e da linguagem informal, certo? Então, essa linguagem, né, informal, nós não podemos usá-la com qualquer pessoa, somente com pessoas ali, né, com nossos amigos, nossos familiares, pessoas que nós temos mais intimidade, certo? Então, vamos lá. Linguagem formal, quando a linguagem de um texto é mais séria e procura seguir a norma padrão da língua. Desculpa, tia, tá enrolando a língua aqui hoje, né? Vamos ler de novo, então. Linguagem formal, quando a linguagem de um texto é mais séria e procura seguir a norma padrão da língua. E linguagem informal, quando a linguagem de um texto é mais espontânea, descontraída e não procura seguir a norma da língua. Então, vamos ler aí esse exemplo. Leiam comigo a frase. Ler enriquece o conhecimento e faz bem à memória. Essa frase aí, vocês acham que ela está utilizando uma linguagem formal ou informal? Uma linguagem formal, né? Por quê? Porque temos aí, né, uma frase sem gírias que contém as regras gramaticais estabelecidas, né? E também ela não tem nenhuma palavra aí pela metade. Então, eu digo que é uma linguagem formal.
Vamos ver o outro exemplo. A gente tá indo se encontrar na praça. Né? Nessa frase aí, olha aqui como está escrito a palavra, ó, tá, né? Essa palavra aqui seria a palavra está. Então, ela está escrita aí pela metade, né? Então, como essa palavra está escrita assim, pela metade, é uma linguagem informal, né? Aquela que usamos no nosso dia a dia, tá? Então, pessoal, a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Desculpa aí a tia aí enrolando a língua às vezes. Façam as páginas 27, 29 e 30. E no próximo vídeo nós vamos corrigi-las. Tchau, tchau, pessoal. Beijinhos!